Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez, é muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula de práticas pedagógicas em filosofia, do senso comum ao pensamento filosófico. Na aula de hoje nós vamos tratar do tema ética e intersubjetividade. Eu sou o professor José Adir, a minha graduação é em filosofia, com especialização em mestrado justamente nessa área de ética e filosofia política. Então vamos contextualizar a nossa aula de hoje. Acompanhem comigo. Sócrates dizia que quem conhece o bem faz o bem, necessariamente faz o bem. Mas na carta dos Romanos, a carta bíblica não é filosofia, né? É uma visão religiosa. O autor da carta, supõe-se que seja Paulo, ele diz: por que faço o mal que não quero? A frase dele é um pouco mais longa, né? Diz: por que faço o mal que não quero e não faço o bem que eu quero? E ali você percebe alguns refugiados, né, que aparentemente são vítimas do mal, da maldade, do sofrimento, da dor. Então nós temos aqui duas visões diferentes da ética, né? Sócrates acha que é suficiente você conhecer o bem e você necessariamente vai aderir, você vai fazer, vai praticar o bem. Essa é a visão do Sócrates. Aristóteles já não concorda muito com ele. Aristóteles acha que existe um elemento que é a força ou a fraqueza, que algumas pessoas talvez não tenham a força necessária para fazer o bem. Essa ideia do Sócrates é conhecida como racionalismo ético, e você já conhece isso, né? Porque a razão é suficiente para nos dar o conhecimento do bem, e também ele vai associar o conhecimento ao bem e o mal vai ser associado à ignorância. Não é ignorância no sentido que nós usamos hoje, né? Assim, mas ignorância no sentido de não conhecimento. A palavra gnose é conhecimento, né? E gnose, ignorante, é aquele que então que não tem o conhecimento. Para o Sócrates só era compreensível que alguém fizesse o mal caso não soubesse, não tivesse conhecimento de que aquilo que estaria fazendo era mal. E na Bíblia então aparece uma versão dizendo assim: eu sei o que é o bem, eu quero o bem, eu desejo o bem, eu pretendo fazer o bem, mas não consigo. Aí entra a ideia de fraqueza, de pecado. E talvez justamente essa ideia de fraqueza, de pecado, que não, o pecado não é um tema do Sócrates, claro, mas talvez seja justamente essa ideia que vai nos permitir entender um pouquinho mais por que o Sócrates defende essa ideia. Porque ele tem essa força. Nós temos uma tendência de ver o mundo a partir da nossa ótica, né? A idiosincrasia, que nós já falamos, o solipsismo, assim por diante. Então, o Sócrates ele acha que todo mundo é igual a ele, todo mundo tem aquela força para fazer o que é bom, o que é correto, o que é o bem. Não percebe que, às vezes, a pessoa, mesmo sabendo o que é o bem, não tem a força para realizar o bem. Então, para trabalhar isso na sala de aula, despertando do senso comum ao pensamento filosófico nas questões éticas, que é o nosso tema de hoje, é necessário que você pretenda, se procure levar o aluno à compreensão de como que essa ética vai sendo constituída ao longo da história, como que a ética tem a ver com o bem, e aí você já tem noção, justamente pela aula de ética e filosofia política, já dá para entender um pouquinho melhor isso, já falamos disso, algumas coisas a gente vai retomar para ficar mais solidificado, né, mais cristalizado, mas procurar mostrar para o aluno o que é ética, o que é moral, assim por diante, e deixar muito claro que a ética sempre tem a ver com o bem e que a ética pressupõe a liberdade. A pessoa, por si, ela vai buscar a ética, ela não vai apenas cumprir aquilo que a sociedade determina, que a lei determina, a lei positivada, como nós já abordamos, né? Então, nesse universo da ética, é essencial, é fundamental que exista um compromisso da pessoa com a ideia do bem. Mas a ética ela vai se desmembrando ao longo da história da humanidade, vai ganhando outras conotações, outros acréscimos, outras reflexões, mas a ética é sempre uma só, né? A ética é sempre universal, já falamos disso, vamos retomar mais uma vez, para a gente guardar bem que a ética ela é universal, porque ela vai sempre tratar da reflexão acerca do bem. O que é o bem? Isso é outro assunto, mas é a reflexão acerca do bem, e é isso que nós vamos tratar hoje nessa nossa aula.
Como nós já dissemos que a ética é sempre universal, então o título dessa aula para você guardar é Ética ou Éticas. Porque se a ética é universal, não pode existir a éticas no plural, né? Tem que ser sempre no singular, porque ela é universal. Assim como se você acredita que só existe um Deus, não faz sentido você falar em deuses, né? Porque não existem deuses, existe um Deus apenas. Mas enfim, já expliquei também, e é interessante que você tenha isso bastante presente, que você consiga levar isso para os alunos também, né? Por que a ética ela é universal? E por que nós nos referimos de diversas maneiras, ética aristotélica, ética cristã, ética kantiana, ética dialógica e assim por diante? Porque nós estamos fazendo referência ao modo como nós enxergamos a ética, como nós tratamos a ética. E acho que o exemplo que eu coloco te ajuda bastante, que é o exemplo do sol, né? Que a palavra sol, inclusive, significa sozinho. E nós só existe um, né? Por isso que ele é só. E nós nos referimos à ética, ao sol, de diversas maneiras, né? O sol do meio-dia, o sol do verão e assim por diante. Existe até o sol da meia-noite, inclusive, né? Então, a ética também. Nós vamos nos referir à ética em que sentido? No sentido do Aristóteles. Então, é ética aristotélica. No sentido de Tomás de Aquino, ética tomista, né? Que é muito próxima com a aristotélica, inclusive. Então, é nesse sentido que nós nos referimos à ética de diversas maneiras, mesmo ela sendo uma só. Me parece que não existe necessariamente uma contradição nisso, né? Se você se basear na ideia do sol, fica muito claro, então, a possibilidade da gente ver a ética de diversas maneiras, mesmo ela sendo apenas uma. Vamos ao quadro, então. Eu quero mostrar, na aula de Ética e Filosofia Política, nós já tratamos disso, né? Você já sabe de onde vem a palavra ética. Essa palavra, então, provém do habitat dos animais. E aqui a imagem está nos mostrando isso, né? As ovelhas estão protegidas, ou bodes, não sei, protegidos ali num curral, né? E ali os animais, as ameaças não se fazem presente, né? Se bem que a cerca por ali dá para entrar normal, né? Então, quem age eticamente se protege. É esse o sentido da palavra ética. Que passou do universo dos animais para o universo humano nesse sentido de proteção. Só é penalizado aquele que está fazendo o que é errado, que não é ético. É claro que a justiça também se equivoca, também erra, prende inocentes. É claro que, infelizmente, quando uma determinada ideologia chega ao poder, ela vê aquelas pessoas que discordam dela como uma ameaça e também pode impor retaliações, penalizações a esse tipo de pessoa, mas normalmente quem faz o que é ético não deveria jamais sofrer nenhuma penalização. Aí ela é teórica, ela é universal, né? Ela é reflexão, já falamos disso também, e ao passo daqui a moral é sempre o contrário disso. Então, teoria e prática, universalismo versus contextualismo. Agora, então, se a ética é universal, existe mais de uma ética? Existe mais de uma maneira de enxergar a ética, mais de uma maneira de descrever a ética, mas ela sempre é universal e continua sendo universal. Por quê? Porque ela é reflexão acerca do bem. Então, para um esquimó, por exemplo, ele tem como bem a conservação do seu clã, do seu grupo, e aí muitas vezes, já é uma questão cultural, ele não vê como um mal ele deixar as pessoas idosas abandonadas para que elas morram para dar condições de que os outros mais novos sobrevivam. Imagine um local de escassez de alimento, como é o Polo Norte. Então, ele já tem isso, já tem isso como se fosse encarnado na vida deles, né? Já estão imbuídos dessa mentalidade. E aí, para sanar um pouco essa dor de perder um idoso, né? Então, se cria toda uma teoria em cima disso. E grande parte das éticas e das ideologias políticas se criam teorias para legitimar. Então, se cria uma teoria dizendo que os idosos vão sobreviver nos jovens. O idoso que morreu, a próxima criança, ou as próximas entre elas, uma delas vai estar trazendo novamente esse idoso ao mundo, ao convívio. Então, assim, minimiza a dor, né? Ele não está se despedindo totalmente. E aí isso passa a ser um bem. Abandonar um idoso para morrer, e isso é verdadeiro, né?
Não sei se ainda hoje em dia se faz isso, mas é da cultura do esquimó, né? Deixar que o idoso fique num determinado local. Segundo relatos, né? O próprio idoso às vezes pede, já está dando meu tempo, pode me levar, já é o suficiente. Então isso é cultural, mas isso é um bem. Agora nós vamos refletir por que isso é um bem. Aí está fazendo ética. Enquanto está agindo e fazendo isso, está no âmbito da moral. Agora, quando começa a entender por que isso é um bem, e é nesse momento, então, que a gente passa do senso comum ao filosófico, né? Que você precisa, talvez, despertar isso no seu aluno, aí, então, está fazendo a ética. Vamos ao quadro mais uma vez. Então, você percebe aqui que a ética, toda a ética sempre reflete sobre a questão do bem. Agora, o conceito de bem pode variar. O bem não varia, o que varia é o conceito de bem, como nós estamos buscando apresentar aqui. E nós temos diversas concepções éticas. Uma das mais conhecidas é a ética das virtudes, do Aristóteles, que vai sobreviver dentro da ética cristã, da ética que a igreja é a autora dela, digamos assim, a ética das virtudes, o autor é o Aristóteles. A ética cristã, claro, o autor é a igreja. E essa ética da igreja vai se somar também a ela a questão do dever, vai ser uma das contribuições que a igreja vai apresentar, entre outras também a da intenção e das normas e assim por diante. E daí essa também sobrevive no Kant. Então você perceba que de um universo, de um patamar, ela sobrevive também na outra. Ou a ética das virtudes, que é a ética que tem como emblema maior, talvez, ou como signatário maior, digamos assim, o Aristóteles. Tem outros adeptos da ética das virtudes, já começa nos mitos, já falamos disso, né? O Sócrates também é um defensor das virtudes, o Platão é defensor das virtudes, mas quem trata disso sistematicamente mesmo é o Aristóteles. Então, essa visão do Aristóteles, aquele rol de virtudes que ele estabelece, que ele apresenta, vai sobreviver, as principais delas sobrevivem e vêm para o cristianismo. O cristianismo tem uma confluência também da filosofia com a Bíblia e também da visão platônica, principalmente, né? Do estoicismo, que era muito presente na Roma Antiga, e daí isso vai dar condições de que a igreja desenvolva uma ética, então, pautada nas virtudes, com acréscimos, né? Principalmente as virtudes bíblicas, e depois também o apego às normas, porque a virtude requer esclarecimento, e houve uma época no mundo que as pessoas não tinham estudo, nem todos tinham esclarecimento, e então se defende, se deixa, vamos dizer assim, sistematicamente estabelecido normas. Siga as normas, já está ótimo, está excelente, as normas já estão contemplando a virtude, assim por diante. Daí vem o dever, a subjetividade, a intenção. Então, são vários elementos que compõem a ética cristã, que daí vai sobreviver dentro de alguns desses elementos, né? O dever, por exemplo, do Kant vai ganhar uma outra conotação, que é o dever internalizado e não externalizado, né? E sobrevive, e aí vai formando a ética até chegar nos nossos dias atuais. Então, parece claro que há a possibilidade de existir mais de um tipo de ética, sem necessariamente a ética ser fragmentada, recortada. Ela continua coesa, ela continua universal, mas ela comporta diversas maneiras de ser contemplada, de ser olhada, de ser apreendida e de ser explicitada, digamos assim. É isso que faz com que a ética receba diversos nomes, né? E ao longo da história da humanidade recebeu, então, as contribuições do Aristóteles, as contribuições cristãs, daí na modernidade, como nós já deixamos claro na aula de ética e filosofia política, existe uma separação entre ética e moral, que vem por conta da contribuição do Spinoza, depois vem o Rousseau e o Kant, e aí logo depois da morte do Kant, como ele tinha deixado assim a ética muito enraizada ou fundamentada na ideia de razão, quase que numa espécie de reação a essa ideia, né, vem algumas outras concepções éticas que daí não enfatizam tanto a razão, mas acabam enfatizando outros aspectos da ética. E eu queria apresentar para você aqui, você deve lembrar da ética utilitarista. Vamos só grifar essas, era para ser as 4 primeiras letrinhas, né? Útil. A ética utilitarista, então, vai dizer que a ética tem uma utilidade
e ela deve ser avaliada pela sua utilidade, e a utilidade dela é proporcionar a felicidade ao maior número possível de pessoas, e a felicidade é mais prazer, dá para fazer uma conta, inclusive, né? Era essa a ideia do Jeremy Bentham, que era possível fazer uma conta e colocar mais prazer e menos dor, menos sofrimento. As leis que são feitas pelos legisladores, sejam eles deputados, senadores, vereadores, assim por diante, ela deve levar em conta esta operação, mais prazer e menos dor. A lei será ética ou será próxima, será um reflexo da ética, né? A lei será um reflexo dela, caso ela consiga proporcionar mais prazer e diminuir a dor do maior número possível de pessoas. Outra ética que se contrapõe àquela ética da razão do Kant é a ética voluntarista. A palavra voluntas no latim significa vontade. Então é uma ética que não enfatiza a razão, mas enfatiza a vontade. A vontade é o espelho da nossa verdadeira natureza. É no impulso que reside o nosso verdadeiro eu, dirá o Nietzsche. Essa ética ela é defendida principalmente pelo Schopenhauer e também pelo Nietzsche. Essa ética, algumas vezes, ela é conhecida como ética irracionalista. Veja que é uma reação mesmo à ideia do racionalismo. Ela é irracionalista porque ela não enfatiza a razão, ela enfatiza a vontade. Aí nós tivemos na sequência a ética intuicionista, da intuição, e a emotivista, das emoções, que são metaéticas. As duas estão no universo da metaética. O que é a metaética? A metaética é quando você não está discutindo necessariamente a ética em si, mas é tudo o esquema que compõe a ética, desde a linguagem, desde os valores, é chamado de axiologia, né? Axios é valor em grego. Então você discute a axiologia da ética, por que isso é valor, como se faz para transmitir esse valor, digamos assim, oralmente, né? Porque as coisas em si, elas não têm valor. O Nietzsche é um dos grandes teóricos que vai abrir nossos olhos para isso, né? A ideia do nihilismo. Nihil no latim é nenhum ou nada, né? Então o mundo e as coisas em si, elas não têm nenhum valor a não ser o valor que nós damos a elas, né? Nós estruturamos as coisas dessa maneira, estruturamos a sociedade assim, a ética assim, a política e tudo mais, e daí nós não conseguimos mais perceber que essa estrutura que ela tem foi a estrutura que nós mesmos demos a ela, né? Porque não fui eu ou você que deu, são nossos antepassados que deram. E nós vamos recebendo assim e vamos alterando, vamos mudando um pouquinho com as nossas contribuições, com nossos estudos e pesquisa. E aí quem vai receber isso lá na frente também não percebe que isso aí nós fomos montando ao longo do tempo. Então o mundo não tem sentido, o sentido que tem é o sentido que nós damos, e o mesmo acontece com a ética. E aí é uma ética irracionalista, porque não se pauta pela razão, se pauta pela vontade. Inclusive, o Nietzsche vai dizer que a cristã ele chama de ética de rebanho, né? Ética cristã, de conduzir as pessoas sem entender, mas vamos fazendo, né? Então é ética de rebanho, só vai levando. E a ética do Nietzsche é a ética que diz que a razão é o elemento que os fracos buscaram usar para se impor aos fortes. Então os fortes eles se sobrepunham, aí os fracos não têm como derrubar os fortes pelo uso da razão, pelo uso da vontade, né? Porque eles fazem prevalecer a vontade deles. O Nietzsche fala muito de vontade e de poder, inclusive. E aí, então, você usa a razão para derrubar essa vontade de poder. Então, essas são a ética voluntarista, a intuicionista, que você vai se valer da ideia de intuição. Alguns princípios éticos nós conseguimos captá-los intuitivamente, como Salomão fez, é um grande símbolo dessa ética intuicionista. E a emotivista, o nome também já nos dá a ideia de emoção, é justamente a ética que diz que nós transmitimos os valores a partir de emoções. Então, eu aprovo, eu peço que você também aprove. A ética fica mais no gosto, fica mais na emoção. E, por último, a ética do discurso, que é a ética do Habermas. Habermas é um filósofo nascido em 1929, 18 de junho de 1929. É um filósofo que ainda está vivo, está trabalhando, está publicando, né? Ano passado, acho que ele publicou um livro, ao menos era
para publicar, não sei se acabou publicando ou não. Dizem que o livro dele ia ter em torno de umas 2.000 páginas e ele ia falar justamente em filosofia e religião, se não me engano. Então a ética do Habermas é uma ética discursiva que vai procurar mostrar o seguinte: os valores eles devem ser estabelecidos pelo diálogo, pelo consenso, pelo discurso, pela linguagem, pelo entendimento. Então os valores não devem ser colocados de cima para baixo e também não deve ser decidido sozinho. Aí ele chega a fazer uma crítica ao Kant, né? Porque o Kant, quando coloca o imperativo categórico, ele em nenhum momento ele está pressupondo que você deva estar aberto ao diálogo com o outro. É você que resolve sozinho. A ética do Kant, segundo Habermas, do Kant e dos iluministas, dos modernos de um modo geral, ela é uma ética fechada em si. Então ele chama isso de ética monológica, né? Um monólogo, não conversa com ninguém. Mono é sozinho, né? Mono é o mesmo, não, mono é o mesmo, sozinho, único. Então, uma ética que tem um único autor, digamos assim, uma única pessoa que delibera. E ele fala, não, nós devemos nos pautar pela intersubjetividade, que é o tema da nossa aula, cinética e intersubjetividade. Nós nos abrimos ao outro e também que o outro também nos ouça, assim por diante. Nós devemos criar condições ideais de fala. É essa a ética discursiva. Uma das éticas que mais dominou o mundo e domina até hoje, né, de certo modo, dominou o mundo antigo todinho praticamente e medieval, grande parte, é a ética das virtudes. E essa ética vai começar lá nos mitos, através das virtudes, não de modo reflexivo, mas de modo assim estampado como um modelo, né, a ser seguido, e depois vai ser discutido por meio dos filósofos, principalmente do Aristóteles. Então, eu quero que você entenda um pouquinho melhor o que é virtude, né? A virtude, ela vem da palavra virtus, no latim, mas ela também, no grego, ela tinha uma palavra para se referir à virtude. Acompanhe comigo no quadro. Virtude, então, não é qualidade. Talvez aqui já fique um pouco... Talvez você ache estranho dizer virtude não é qualidade ou traço de caráter. Por que virtude não é qualidade? Porque a qualidade é aquilo que você nasce com ela. Então, você tem uma propensão para esse tipo de coisa. Por exemplo, você é uma pessoa totalmente serena, calma, pacífica. Então, essa é uma qualidade tua. Você precisa se esforçar para fazer isso? Não. E a virtude, ela sempre pressupõe o esforço. Olha lá, esforço, tem o prefixo es, mas a raiz da palavra é força. E a virtude é a força. É a força para autocontrolar-se, autodominar-se. Então, autocontrole. Esforço, autocontrole. Para a pessoa ser virtuosa, ela deve ter vontade de fazer coisa errada e se conter. Então, normalmente eu falo o seguinte: se Deus existe, Deus é virtuoso? Porque se você partir desse pressuposto que a virtude é controlar a si mesmo, e aí você deve ter a vontade de fazer algo errado. Se você não tem a vontade, você já tem uma qualidade que não te exige que você controle essa vontade, né? Vamos pegar um alcoólatra, né? Que de repente vê o álcool e tem uma propensão, uma vontade, né? De desfrutar do álcool, do prazer etílico, mas ele se segura. Nesse momento é virtuoso. E a pessoa que não bebe, não sente a menor atração, o menor desejo, e ele se contém também de beber. Enquanto o alcoólatra fala, faz uma semana que eu não bebo nada, a pessoa que não tem a propensão vai dizer, eu faz um mês que eu não bebo nada e não sinto falta nenhuma, ou faz a vida inteira que eu não bebo nada, né? Então não faz diferença para ele. Então é nesse sentido que a virtude é a força, é o controle. E daí se Deus existe, ele é virtuoso? Para ser virtuoso, Deus deveria ter vontade de fazer coisa errada. E se ele tem vontade de fazer coisa errada, daí parece que ele tem uma certa deficiência. Ele não pode ter deficiência nenhuma, porque ele é um ser perfeito, né? O ser perfeito não tem nem vontade de fazer coisa errada. Aí fica estranho falar se Deus é virtuoso ou não é virtuoso, né? E nós vamos tratar disso mais para frente, mas fica o questionamento para você. Voltamos ao quadro, então. Platão diz que nós nascemos com virtudes, segundo Platão.
nós nascemos com essa força ou não, mas muitos de nós nascemos com essa virtude, com essa força, ela está dormente. Nascemos com virtudes adormecidas, é preciso despertá-las. Até mesmo o bandido ele tem virtudes. O que aconteceu com o bandido? O bandido não soube despertar as virtudes. E para o Aristóteles, nós nascemos sem virtudes. Para Aristóteles, nós despertamos essas virtudes. Nós despertamos as virtudes pelo hábito. Nós nascemos sem virtudes, mas nós geramos a virtude. Talvez a palavra mais correta aqui talvez até nem seja despertamos. Nós criamos, nós fazemos ela surgir. Né? Nós originamos as virtudes em nós. Despertamos talvez esteja mais próximo do pensamento do Platão. Para Aristóteles, nós nascemos sem virtudes e nós fazemos com que elas brotem em nós. E aqui está, então, a origem da palavra virtude, que é o virtus, que é a força que eu coloquei lá em cima. E aqui no grego está escrito arete. Arete vai dar origem à palavra aristói, ariston, aristocracia. Aristói, ariston significa os melhores. Então, a palavra arete significa excelência. O que é a excelência? Excelência é fazer o que você tem que fazer do melhor modo possível. Então, para os gregos, por exemplo, para Aristóteles, um cachorro bravo tinha uma virtude, ou deveria ter uma virtude, uma excelência. Qual é a excelência de um cachorro bravo? Ser o mais bravo que ele puder. Ele vai ser ótimo, ele vai ser considerado ótimo, excelente, se ele for bravo. Por quê? Porque a pessoa que tem um cachorro bravo, ela quer o cachorro bravo, o mais bravo possível. Um cavalo corredor teria uma virtude, correr o máximo que ele puder. Ele vai ser considerado ótimo, excelente, se ele correr o máximo que ele puder. E nós, seres humanos, também temos virtude. Qual é a nossa virtude? Nós somos definidos como animais racionais. Então, a nossa virtude é sermos o mais racional que nós conseguimos ser. Usar a nossa razão, não agir por impulso, não agir por instinto, por desejos e assim por diante. Voltamos ao quadro, então. Virtude para Aristóteles, você consegue pelo mesotes. Mesotes é a justa medida, não indo tanto a um extremo nem ao outro. É a justa medida que nos permite alcançarmos a virtude. A virtude se encontra na justa medida. E a virtude é um pressuposto da felicidade. Ou seja, nós não conseguimos ou não conseguiremos alcançar a felicidade caso nós não sejamos possuidores de virtude. Por que não? Porque quando você não tem a virtude, é como se você não tivesse o controle da tua vida nas tuas mãos. Você não tem noção de como você vai reagir em determinadas situações. Nem nas boas situações e nem nas ruins. A vida é cheia de situações boas e ruins. E nós temos que ter um controle para desfrutar das situações boas sem muita euforia, né? Uma euforia condizente com a situação, e enfrentarmos as situações ruins sem muito acabrunhamento, né? Sem ficar tão derrotado. Nós temos que ter uma força interior também para passar por isso. Então, quando nós conseguimos desenvolver isso, que é a virtude, isso nos permite alcançar a felicidade. Se nós não tivermos isso, se nós oscilarmos demais, né, nos bons e nos maus momentos, nós comprometemos a nossa felicidade. Então, a virtude, ela pressupõe que você desenvolva essa força, né? Essa força você não nasce com ela, mas você consegue desenvolver. E ela é fundamental, ela é essencial para que você consiga alcançar o maior bem da nossa vida, o sumo bem, que é a felicidade, no pensamento do Aristóteles. Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de bem, nós estamos falando de virtude. Nós estamos falando que a virtude não é uma qualidade, né? Que a virtude é uma capacidade ou um exercício que a gente tem que estar sempre se aprimorando, desenvolvendo, né? Executando, para poder cada vez mais ganhar musculatura, vamos dizer assim, musculatura ética, musculatura moral. Então, nesse sentido,
vale mais ser bom, essa é a situação, problema que a gente coloca aqui, né? Ou tornar-se bom. Porque se você pegar o exemplo que eu dei de uma pessoa que não tem a menor aptidão, a menor atração para o álcool, por exemplo, ele não sofre por não beber nada, né? Mas aí você pode dizer, essa pessoa é excelente, nunca bebeu nada. Agora, se você pegar uma pessoa que já foi alcoólatra, que chegou no fundo do poço, né? E de repente consegue recuperar e sai, aí você diz, qual dos dois tem mais valor? Aquele que se esforçou e saiu daquele submundo, daquele inferno em que vivia, ou aquele que nunca esteve naquele inferno? É como se esse daqui nasceu bom, ele nasceu sem essa tendência para esse tipo de coisa. E esse daqui não, ele nasceu com a tendência para coisa errada, mas ele foi trabalhando. E aí nós apresentamos isso através de uma pequena história, né? Imaginarmos dois irmãos gêmeos. Por que a gente coloca gêmeo? Porque daí supostamente eles têm a mesma natureza, né? Nasceram no mesmo lugar, na mesma época, dos mesmos pais, assim por diante. Então eles são gêmeos, mas eles têm comportamentos diferentes, totalmente diferentes. Na verdade, a situação, o problema que é apresentada no teu material, ele diz assim que eles nasceram bonzinhos e tal, de repente um deles meio que se perdeu, né? Assim, tipo na adolescência, sei lá, se perdeu por um tempo, mas depois acabou também voltando a ser o que era, né? Antes, digamos assim, da adolescência. Como acontece? Isso não é difícil acontecer, né? Dois gêmeos, um bonzinho, e sempre foi, e o outro, de repente, como a gente fala, meio destrambelhado, né? Chegou no momento que começou fazer coisas que não devia, mas daí acabou voltando também. Então, qual dos dois? Agora imagine os pais desse menino. O pai que acompanha os dois, daí um sofre, outro não sofre, né? Pelo seu comportamento. E aí os pais naquela torcida, não posso perder meu filho, vamos ter que ajudar, nós vamos recuperar, nós vamos conseguir e tal. E daqui a pouco ele volta, engrena de novo nesse comprometimento com o bem. Aí fica... Dá para dizer qual dos dois tem mais valor ou a gente não pode pensar nesse sentido, né, nesse aspecto, né? Então vamos problematizar um pouquinho. Olha lá. O caráter de um homem faz o seu destino. Essa frase, às vezes, é atribuída a Demócrito e outras vezes é atribuída a Heráclito. Ela é atribuída aos dois porque essa frase ela não foi dita totalmente com essas palavras. Se você assistir o filme Jardins do Imperador, essa frase aparece lá atribuída a Heráclito. Mas se você pegar o livro dos pré-socráticos, você vai encontrar uma frase muito parecida com essa nos fragmentos do Demócrito. Então, o caráter de um homem faz o seu destino. E o que é o caráter, né? É possível medir a grandeza do caráter das pessoas? Porque o caráter você pode dizer que é aquilo que a maneira como nós nascemos, as características nossas, o nosso temperamento, ou é aquilo que nós adquirimos. Nós podemos trabalhar o nosso caráter? Supostamente podemos trabalhar sim. Porque se nós não pudéssemos trabalhar o nosso caráter, quem nasceu ruim ia passar a vida inteira sendo ruim e ia morrer ruim. Não tem como melhorar. E aí não teria nem cabimento, por exemplo, você procurar ensinar alguma coisa para a pessoa, porque ela não tem como ela melhorar, né? E quem nasceu bom também, se nasce com o caráter fixo, né? Não vai piorar nunca, né? Então, o nosso caráter, ele pode ser trabalhado, né? E é o caráter de um homem que faz o seu destino, né? De acordo com algum dos pré-socráticos. Vamos tentar resolver isso da seguinte maneira. Além do valor das ações, a pessoa que faz coisa errada ou coisa certa, o valor que as coisas podem ter em si, elas também têm o valor que nós damos a elas. Então, você dizer que alguém que saiu de um caminho certo e trilhou por um caminho errado e voltou para o caminho certo, você pode, de repente, estar dando essa conotação. Às vezes é a experiência que a pessoa precisa ou quer fazer. O Aristóteles ele vai entender que existem dois tipos de bens, os bens internos, isso aqui era uma mentalidade da Grécia, na verdade, né? Você encontra no livro do MacIntyre isso daqui. E existem os bens externos, existe a excelência e existe a vitória. Os bens de excelência são aqueles internos que não esperam recompensa de fora. E os bens de vitória, então eles esperam recompensa de fora. Por que nós estamos colocando isso? Porque quando você analisa de fora quem é bom, quem é mal, você não sabe o que se passa no interior dessa pessoa. Então, mesmo dois irmãos gêmeos, onde um trilha por um caminho errado, ou seja,
das coisas ilícitas e assim por diante, mas de repente retorna ao caminho do que é correto, talvez o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira natureza tenha a ver com aquela maneira como ele nasceu. É ali que ele se realiza, é ali que ele se sente bem, né? Então o bem ainda prevalece dentro dele, embora num ou no outro momento possa, né, se perder por um caminho diferente. A ética tem sempre a ver com relacionamento. Então, nós podemos ser éticos ou não éticos, antiéticos no caso, nos nossos relacionamentos. A pergunta que eu quero fazer para você é se alguém de repente vivesse totalmente isolado. Aí, nesse caso, ele estaria imune à ação da ética, à interferência da ética. Alguém que não tem relacionamento com ninguém. E talvez você pense, mas como alguém pode não ter relacionamento com ninguém? Não veio ao mundo do nada, né? Então tem relacionamento nem que seja com seus pais. Tudo bem, mas de repente, a partir de um determinado momento, deixa de ter relacionamento com outros. Como é o caso que nós colocamos aqui do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é um personagem fictício, né? Daniel Defoe, acho que é o autor desse romance. O Robinson Crusoe, ele ficou, se não me engano, 28 ou 29 anos perdido numa ilha. E 20 anos ele ficou sozinho, parece que ele tinha só um cachorro com ele. E depois dos últimos 8 anos aparece um índio fugindo de outros, de uma tribo de canibais que queriam devorá-lo. E aí se tornam amigos e fazem companhia um ao outro, né? O índio chegou numa sexta-feira lá, então até o nome dele é Sexta-feira. Então Robinson Crusoe agora tem a companhia do Sexta-feira. Mas esses 20 anos que ele ficou sozinho, ele não precisaria ser ético? A ética tem a ver com os relacionamentos, ele não se relacionava com ninguém, então ele não precisaria ser ético. Aí eu acho que fica até fácil você perceber o seguinte, ele tem um cachorro e nós podemos ser antiéticos com os animais. Hoje, o jeito que o mundo trata os animais, em muitos locais, em muitas culturas, parece, e é difícil você julgar uma cultura, julgar a outra, não pode julgar a outra, não é certo, não existe uma cultura padrão, então a gente tem que aprender a respeitar as culturas, né? Mas tem muitas culturas que infringem maus tratos aos animais. Existem culturas até, de certo modo, avançadas que fazem experiências com animais e geram sofrimento para os animais. Os animais não têm como escapar disso. Então nós podemos ser antiéticos com os animais, nós podemos ser antiéticos com a natureza. Toda vez que nós contaminamos o meio ambiente, nós somos antiéticos com a natureza. Agora vamos tirar o cachorrinho do Robinson Crusoe dele e vamos tirar a natureza, dizer que ele não tem nada que ele possa contaminar, que a ilha é uma ilha totalmente deserta, ele não tem como agredir o meio ambiente. Ele ainda pode ser antiético, porque nós podemos ser antiéticos conosco mesmos. Então nós temos um compromisso ético, ou deveríamos ter um compromisso ético conosco mesmos. Se você pega uma passagem que aparece na Bíblia, diz assim que nós somos templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar de nós mesmos com essa mentalidade. Então, como se o nosso corpo fosse algo emprestado. Um dia nós não estaremos mais nele, supostamente. É claro que essa é uma visão religiosa. Mas para dizer o seguinte, nós precisamos ser éticos em todos os relacionamentos, até mesmo no relacionamento conosco mesmo. E como é que nós podemos ter um relacionamento antiético conosco? Quando nós cometemos extravagâncias, quando nós deixamos de crescer, de evoluir, o Kant fala bem disso no texto Auf Klärung, resposta à pergunta que é o esclarecimento, nós precisamos evoluir. Aristóteles começa o livro Metafísica falando nisso, né? O homem, por natureza, tem o desejo de aprender, e aprender é crescer, né? É evoluir, é progredir. Então, nós somos antiéticos quando nós deixamos de progredir, quando nós nos acomodamos, quando nós diminuímos o amor próprio, quando nós não investimos em nós mesmos, quando nós cometemos os diversos tipos de excesso na comida, na bebida, no descanso, quando nós nos entregamos às substâncias que podem danificar a nossa saúde, sejam drogas lícitas ou ilícitas, né? Então nós podemos ser antiéticos conosco mesmo, né? E aí fica sempre aquela questão, né? Como nós podemos aprimorar, enriquecer, né? Evoluir no aspecto ético.
primeiramente, deve ser desenvolvendo uma consciência ética, de respeito com todas as formas de vida, sendo que a primeira forma de vida que merece respeito é a nossa própria vida, né? Então, você cuidando de você, cuidando do próximo, cuidando dos animais, cuidando da sociedade, nesse sentido você está sendo ético. Ainda tratando da virtude enquanto autodomínio, a virtude ela é arete, excelência. Excelência é cumprir com o nosso papel do melhor modo possível. Todos nós temos um papel, enquanto seres humanos nós temos um papel, que é usar a razão. E aí, enquanto indivíduo, nós temos um papel na sociedade, todos nós temos um papel. A visão dos gregos é essa, né? Talvez hoje você fale, não, mas hoje não tem mais papel. Hoje nós somos em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, não tem papel. Dá para entender que cada um de nós pode contribuir de alguma forma, né? Lá os gregos iam dizer que quem não contribui é o idiotés, não se envolve com nada, né? É preciso contribuir. O politicós é aquele que está empenhado pelas causas comuns, pela coletividade, assim por diante. Então, a virtude, ela é excelência quando nós desempenhamos o nosso papel da melhor maneira possível, e a virtude é arete. Desculpe, arete é a excelência. A virtude é virtus. O virtus é quando nós temos a força necessária para fazer o que nos... Primeiro, para controlar a nós mesmos, né? Autodomínio, autocontrole. E depois, para desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. E aqui nós apresentamos as virtudes que a gente vem falando. Virtude como equilíbrio, como harmonia, que são aquelas quatro almas, né? A prudência, que é a alma racional, que está no cérebro, na mente. A coragem, que é a alma irascível ou colérica, que está no tórax. Coragem também é chamada de fortaleza. Prudência também é chamada de sabedoria, ou sabedoria prática. A temperança e a justiça. Então, aqui tem 3 almas e 3 virtudes. E a justiça é a harmonia entre todas essas almas, sob o controle da racional, essa daqui que deve mandar. E aí a justiça passa a ser a virtude mais importante. A virtude por excelência para os gregos. Essas virtudes são chamadas de virtudes cardeais. O que é cardeal? O cardeal, na língua latina, tinha o sentido de uma espécie de dobradiça. Dobradiça. Então, é aquela virtude que vira para lá e para cá, que te conduz, que te dá a possibilidade de você olhar para um lado e olhar para o outro. Virtudes cardeais ou cardinais, né? E aí vem o acréscimo cristão. O cristianismo acrescenta essas 3 virtudes, que são virtudes teologais, virtudes evangélicas ou bíblicas, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, se para os gregos a virtude por excelência era a justiça, para o cristão a virtude por excelência deve ser a caridade. A caridade, na concepção cristã, ela te dá condições ou te permite ir além do que a justiça te permite. Vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa que trabalha com você e a categoria de trabalhador que ela se enquadra, vamos pegar assim uma doméstica. A categoria dela tem um piso salarial que é o salário mínimo. Então você ganha lá 30, 40 salários mínimos e só tem um filho, por exemplo, e a tua mulher ainda ganha mais uns 5 ou 6 salários mínimos, vamos supor. E aí você tem uma doméstica e você paga um salário mínimo. O salário que você paga é o salário que a justiça determina, e você não está sendo injusto de pagar esse salário. Você nunca vai receber, de repente, uma intimação da justiça falando, escuta, é verdade que você está pagando um salário mínimo só para a tua empregada? Se você receber, inclusive, você vai falar, claro, é o que a justiça pede, é o que eu pago. Mas aí, na concepção do cristão, você tem condições de pagar mais do que isso, você está lá com 35 salário mínimo para 3 pessoas, né? Vai dar quase 12 salários para cada um, né? E a tua empregada doméstica trabalha lá, tem 3 filhos, por exemplo, e é divorciada, elas são 3, 4 pessoas para viver com um salário. Enquanto você sozinho, tua mulher e teus filhos, só vocês, no caso, vivem com 12 salários. E aí, quando você consegue perceber esse salário é injusto, então eu vou além desse salário, eu vou pagar um salário e meio, eu vou pagar 2, enfim, porque não vai me fazer falta e ela vai ter uma vida mais digna, você está indo além da justiça.
Daí pode entender isso como caridade. Você está vamos dizer, uma propensão a ajudar a pessoa. A caridade vem de caritas, né? Que é esse amor ágape, amor altruísta, amor pelo outro, né? Tem esse sentido, sim. Por isso que a caridade para o cristão está acima da justiça. A caridade te leva, na visão cristã, a fazer algo que a justiça não cobra de você, mas você percebe, eu preciso fazer mais do que isso que a justiça está me obrigando. O que é interessante a gente notar é que virtudes nascem e virtudes morrem. Então existe, por exemplo, na Grécia Antiga, uma virtude que hoje não é mais virtude, hospitalidade. A hospitalidade era uma virtude porque as pessoas viajavam a pé ou a cavalo, de carroça, seja o que for, e ficavam dias na estrada. E se ela chegasse numa casa e não fosse recebida, ela tinha que dormir na rua, no mato, sei lá. Então a hospitalidade era uma virtude e hoje não é mais. Então essa aqui morreu. Outra virtude que para os gregos não existia e passou a existir, a humildade. Humildade para o cristão é virtude, para o grego não, é fraqueza. Outra virtude que alguns consideram a castidade. A castidade não era, passou a ser, né? E hoje também ainda existem assim muitas pessoas que valorizam a castidade como uma virtude. Então algumas virtudes nascem, outras morrem, é normal que exista esse movimento dentro da concepção de virtude. O que é interessante que a gente note é que hoje nós poderíamos dizer que nós temos algumas virtudes modernas, diferente daquelas antigas, que os gregos não tinham. Então, por exemplo, o diálogo é considerado uma virtude, você estar aberto a entender, a conversar, a acolher o outro. Respeito, principalmente com o diferente. Tolerância, que eu coloquei aqui entre parênteses outro nome, porque me parece, já falamos disso, né? Que a palavra tolerância talvez não seja a palavra mais recomendável. Então eu coloquei ele como se fosse uma espécie de uma mutualidade ou de uma reciprocidade, uma empatia, amizade, não sei, alguma coisa assim. E por último, a solidariedade. Por que a tolerância pode não ser, a tolerância precisaria ser melhor explicada, explicitada ou entendida num outro sentido? Porque a tolerância parece que ela vem com uma questão de hierarquia, né? Aquele que tolera, que está acima na hierarquia, e aquele que é tolerado. Então, nesta relação tolerante, não coloca em pé de igualdade. Então, a tolerância deveria ser, talvez, uma palavra composta, né? Tolerância recíproca, ou usar algum outro termo, né? Nós somos tão frutíferos, profícuos em criar termos, né? E parece que a gente ainda não conseguiu ou não percebemos, ou não conseguimos ainda criar o termo adequado, né? A tolerância mesmo, talvez tenha um sentido assim de aceitação, daí a aceitação também é algo que tem aquele que aceita e aquele que é aceito. Então precisaria talvez pensar, mesmo quando a gente usa o termo tolerância, a gente usar ele falando uma coisa e pensando em outra, né? Então não tem nada de errado de usar o termo tolerância. Mas a tolerância ainda parece que guarda um resquício de uma divisão, né? De quem está acima e quem está abaixo. Então a tolerância recíproca. Não existe quem tolere e quem é tolerado. É uma convivência pacífica entre os dois lados que usufruem da tolerância. Queremos agora fazer uma reflexão contigo a respeito de uma diferença que pode ser percebida entre a virtude e a continência. A virtude é a força para fazer aquilo que a gente sabe que é certo. Mesmo tendo a vontade de fazer o que é errado, você se controla, você se mantém, se abstém de fazer o que é errado. Então isso é a virtude. E a continência? A continência também. Você segura, você se controla, você se contém. Mas como saber se uma pessoa é virtuosa ou se uma pessoa é continente? Existe uma maneira de saber. Porque você mesmo, eu, todos nós, podemos não ser virtuosos. Podemos ser apenas continentes. Quando é que a gente é continente? Quando você consegue se conter, mas você lastima por ter se contido. Quando você deixa de fazer algo
errado, que você supõe que seja errado, mas você se ressente por isso. Fica sempre naquela questão, putz, eu poderia ter aproveitado, ou, né, podia ser um pouquinho mais, enfim. Então, o continente, ele também não tem, ele não vibra pelo fato de, ele não fica alegre, feliz pelo fato de ele ter conseguido. Graças a Deus, não me entreguei. Foi e tal, deu certo, é isso. Então, o virtuoso, ele tem essa conotação de se sentir recompensado pela sua atitude. E o continente, nem sempre. O continente, então, ele se sente ressentido, né, por ter perdido aquela oportunidade. Então, vamos ao quadro, acompanhem comigo. Como medir a intenção de alguém? Porque é na intenção que você vai perceber se a pessoa é continente ou se ela é virtuosa. É na intenção. Os pressupostos das ações morais são 3. Todas as ações, elas são consideradas morais ou imorais se elas forem feitas com vontade, liberdade e responsabilidade. Então, a intenção passa por esses 3 elementos. A intenção exige a presença desses 3 elementos. Vontade, que a pessoa faça porque quis, não porque foi obrigada, né? Que tenha liberdade para fazer, não seja coagida, e que tenha condições de responder, né? Responsa, em latim é resposta, responder por seus atos. E a ética requer autonomia, a ética requer liberdade. Não é ético quem faz as coisas de forma obrigada. A autonomia é uma maneira da pessoa se comprometer com o bem. É um vínculo que se estabelece, é uma aderência, né, da pessoa, do seu comportamento, da sua mente, né, com o bem. O virtuoso é encrático. O continente age encraticamente. Então, aqui um é encrático, outro apenas age. O que é o encrático? A palavra kratos ou cracia, lembre de democracia, desculpa aqui, cracia significa poder. Então, o encrático é aquele que tem o poder nele, ele tem a força necessária, ele consegue, ele tem o poder. Vou colocar aqui na frente, poder. O virtuoso se regozija com a ação correta. O continente lastima não ter outro jeito. Por que nós estamos apresentando essa reflexão aqui? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas agindo e nós não sabemos. Se você lembrar do Kant, né? Nós agimos egoístamente algumas vezes. Nós agimos por impulso, por inclinação imediata algumas vezes. E só é ético, quem age desse modo pode ser moral, mas não é ético. Só é ético aquele que age com consciência do dever e que abraça o dever livremente. Para o Kant, a liberdade é pressuposto da ação moral, mas você livremente tem que abraçar a ideia do dever. Você não pode abraçar a ideia do dever por uma força externa, não pode ser coagido. Você tem que ter uma adesão a essa ideia do dever. E aqui nós estamos colocando que quando você vê uma pessoa agindo, a pessoa agindo bem, ela é uma pessoa encrática, ela tem o poder de agir bem dentro dela. Mas esse poder muitas vezes faz com que você haja corretamente, mas não tem como dizer se essa ação tua foi de fato prazerosa para você ou não. Porque você não consegue medir nem a intenção da pessoa e nem o que ela sente. Essas questões são subjetivas, são internas. Então, como eu posso saber se uma pessoa é virtuosa ou é apenas encrática? Como eu posso saber se eu sou virtuoso ou se eu sou apenas encrático? Você, no caso, né? Como você sabe? Quando você deixa de fazer algo que é errado, e você deixa porque você tem essa consciência, porque você tem medo da retaliação, porque você diz não tinha outro jeito, era a melhor opção naquele momento, né? Então, são várias situações que às vezes podem ser nos apresentadas, né? Com relação ao relacionamento com os outros, com relação a tirar proveito, com relação ao ganho financeiro. Quando você tem a oportunidade de fazer coisa errada e você não faz, você deixou de fazer. Quem está vendo você deixando de fazer algo errado vai dizer que você tem a força para se afastar do que é errado. Mas essa força, ela está dentro de você, você age assim ou você é assim. Porque tem outro detalhe, se você é assim por natureza, também você não é virtuoso, né? É uma qualidade que você tem e virtude não é qualidade. Então são coisas assim bastante sutis, é muito sutil, né?
A pessoa que nasce, por exemplo, vamos pegar de novo, a pessoa que nasce sem gostar do álcool, a pessoa que nasce gostando do álcool, mas deixa de beber o álcool, a pessoa que nasce sem gostar não vai ser virtuoso, porque ele não sofre com isso. A pessoa que gosta, mas deixa de beber, ele pode ser virtuoso e pode ser encrático. E aí, como é que eu vou saber se ele é virtuoso ou se ele é encrático? Então, se a pessoa ela sempre está com a vontade, está sempre se segurando, e cada vez que ela se segura, ela se sente um vitorioso. E não dizer, não sei, acho que um pouquinho podia ter tomado, né? Um golinho só, não ia quebrar o bafômetro, eu ia passar, não teria problema, nem tinha polícia no meio do caminho, né? Mas por que eu não bebi? Aí, nesse caso, ele é apenas continente, ele não é virtuoso. Ele age encraticamente, ele tem o controle sobre si, mas não é um controle que dê a ele o regozijo, que dê a ele uma espécie de recompensa interna, como nós falamos, né? Os bens de excelência te dão recompensa interna. E os bens de eficácia te dão recompensa externa, né? Então, nesse caso, quem é continente, ele age de modo continente, ele se contém, né? A palavra continente vem daí, é a pessoa que se contém, mas ele não se regozija com aquilo, e aquilo não faz parte da sua natureza, não cria uma musculatura, assim que tiver a oportunidade ele cai de novo. Talvez aqui seja o caso do vicioso, né? A pessoa que deixa o vício, mas de repente ele cai. Aí ele não é virtuoso ainda. O que é virtuoso ele não volta mais para o vício. Aí o que é continente, nesse caso, ele pode voltar para o vício. Espero que tenha ficado assim um pouquinho, pelo menos, que você tenha ficado curioso, talvez, né, com essa relação, né, entre o continente e o incontinente, e o encrático, né, e o virtuoso e o vicioso. Então, nós temos, de um lado, uma pessoa que nasce com uma natureza X, que não precisa trabalhar aquela natureza, então ele não precisa ser virtuoso, a natureza dele já é boa, digamos assim. Nós temos a pessoa que nasce com a natureza não tão boa, mas consegue trabalhar, e é a pessoa que consegue trabalhar, mas não sente uma recompensa interna, né? Não sente, assim, tipo, uma consciência, né? Paz de espírito, uma consciência tranquila por causa disso. E aqui eu trago para você um quadro onde aparece o encrático e o acrático. O acrático, o A é negação, né? É não ou sem. Então, é sem o poder sobre si. E o encrático é aquele que tem o poder sobre si. O encrático, o caráter dele pode ser virtuoso ou continente. E o acrático, o caráter dele vai ser incontinente ou vicioso. O pior de todos é o vicioso. O incontinente é o contrário do continente. Ele não tem força para se conter, mas ele não sente alegria no mal que faz, digamos assim. Então, vamos lá, olha lá, o caráter do virtuoso, que é encrático, o desejo dele, ele tem vontade de fazer o mal. No mal, assim, no sentido de fazer o que não é certo. Como o exemplo que eu estou dando de uma bebida alcoólica. Está dirigindo, não pode beber, mas ele tem vontade, então o desejo é mal. Mas ele tem uma vontade forte. O que é a vontade? A vontade é o que a razão decide fazer com o desejo. Guarde isso. A razão faz com o desejo. Aquilo que a razão faz com o desejo. O meu desejo é mau, está aqui, mas a minha vontade é forte, a minha decisão é boa, eu faço o bem, eu ajo bem, a ação é boa, e o sentimento que eu tenho diante da minha ação é o sentimento de alegria. Esse é o vicioso, é o virtuoso, aliás, esse é o virtuoso. Ele tem o desejo ruim, ele não tem o desejo bom. O que tem o desejo bom é aquele que nasce bom, como nós já falamos. O continente também tem o desejo mau, tem vontade de fazer o que é errado. Ele tem a vontade forte para trabalhar com o desejo. Ele tem uma decisão boa, ele faz o que é certo, ele decide corretamente, ele age corretamente, só que depois ele se sente meio que entristecido pelo fato de ter feito aquilo. Então, como se fosse uma espécie de um arrependimento, um pequeno remorso, digamos assim, né? O incontinente, todos eles têm um desejo mau, o incontinente também tem, só que ele tem uma vontade fraca, a decisão dele é má,
A ação dele é má, mas ele sente tristeza em ser mal. Ele não gostaria de ter agido daquela maneira. E o vicioso não, olha lá, o vicioso, esse aqui é como se tivesse já está corrompido, né? Esse aqui é como se tivesse assim, não tem mais conserto. Então, o vicioso é o bandido. Esse aqui é o bandido. Então, o vicioso é mau, a vontade dele é fraca, porque ele não consegue dominar o desejo, né? Ele sabe o que é o correto, mas não faz. A decisão dele é má, escolhe fazer o mal e faz o mal e sente alegria. Ele se regozija no mal que faz. Olha lá, o virtuoso sente alegria também, mas sente alegria no bem que faz. Esse aqui sente alegria no mal que faz. Então, esse é totalmente o oposto do outro. Vontade é aquilo que a razão decide fazer com o desejo, como já falamos, né? Essa concepção de vontade você vai encontrar principalmente em Agostinho, né? Que vai falar de vontade, liberdade, livre-arbítrio, né? Os gregos não tinham muito essa noção de vontade, eles tinham de epitimia, né? Que é desejo, timós, que seria uma espécie de um instinto, né? Ou boulesis, né? Mas, enfim... aqui eu acho que fica bem claro para você, e existe um exemplo bastante interessante, a pessoa que encontra uma carteira, né? Então aí a gente vai aplicando esse exemplo do virtuoso, né? O virtuoso encontra uma carteira, tem vontade de entregar, decide, tem vontade de ficar com a carteira, desculpa, tem o desejo, né? Tem o desejo de ficar, aí tem a vontade de entregar, porque a vontade é o que a razão decide fazer com o desejo. É diferente vontade e desejo, perceba bem. A vontade é aquilo que a razão decide fazer com o desejo. Então, a vontade é como se fosse um desejo racional. Tem um elemento racional na vontade. O desejo é apenas um elemento impulsivo. E a vontade tem um elemento racional. Então, deseja ficar com a carteira, a vontade diz para não ficar, decide entregar, entrega e se sente bem. Esse é o virtuoso. Aí o continente deseja ficar com a carteira, decide entregar, tem a vontade de entregar, entrega, mas depois fica lastimando. Putz, de repente a carteira tinha R$300, eu podia pegar 200, vou pegar tudo, entregar só os documentos, né? Enfim, esse tipo de coisa assim. Aí você percebe que ali está presente mais o continente. Ou encontrou 2 vezes a carteira, na primeira entregou, na segunda não. Daí não é virtuoso. O virtuoso sempre vai entregar e sempre vai se sentir bem em fazer isso. E o continente não vai se sentir bem e talvez num determinado momento até nem entregue, né? Mas aí quando ele deixa de entregar, daí ele está dando vazão também à sua incontinência, né? O incontinente tem vontade de ficar, ele deseja ficar, ele fica, mas depois o remorso começa a cobrar um pouco ele, né? E ele começa a ficar com peso de consciência e tal. E se fosse o meu pai que perdeu a carteira, como ele iria reagir isso, ou se fosse eu mesmo. Então, aí às vezes começa a ponderar algumas coisas e sente uma espécie de um remorso, ou digamos assim, sabe que está fazendo coisa errada. Porque até mesmo o vicioso, de acordo com alguns filósofos, principalmente Tomás de Aquino vai dizer que existe um remorso que perpassa qualquer pessoa. Se você pegar o pior bandido que existe no mundo, ele faz coisa errada, segundo Tomás de Aquino, ainda vem um remorso e vai lembrar dele que você fez errado, cara, você fez errado. Para o Tomás de Aquino, ninguém se livra do remorso, que ele chama de sindéresis. A sindéresis, eu acho que no livro de Ética e Filosofia Política você deve ter, a sindéresis é esse resquício último de moralidade que sobrevive até no pior dos bandidos. Então, o vicioso, ele vai encontrar a carteira, ele vai decidir não entregar, a vontade não vai preponderar sobre o desejo, ele vai ficar com a carteira, a decisão é ficar e fica, e aí se sente bem, né? Ainda de repente vai ficar zombando da pessoa que perdeu, mané, perdeu, tem que se ferrar mesmo, não quero nem saber e tal. Daí esse é o vicioso, tá? Então acho que agora ficou um pouquinho, talvez, ter ficado um pouquinho mais claro para você o que é o encrático, o que é o acrático, o que é o virtuoso e o continente, o que é o vicioso e o que é o incontinente. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Aqui nós vamos tratar novamente daquela questão que nós falamos já na aula de Ética e Filosofia Política, nós tratamos também disso.
Se é possível fazer caridade por egoísmo. A princípio, a caridade verdadeira, a caridade mesmo, fazendo a caridade, não gestos caritativos. Quando se faz gesto caritativo, talvez não seja caridade. Se você faz caridade mesmo, ela não é possível de ser feita por egoísmo, porque a caridade é justamente o altruísmo. O amor caritas, o amor ágape, do jeito que ele é apresentado, né? O grego tinha 3 palavras para falar amor, né? Você deve saber disso. Eros, filia e ágape. Eros é o amor erótico, o amor do desejo. O Eros é o deus do desejo, o Eros é o mesmo Cupido, né? Filia é o que está na palavra filosofia, por exemplo, é a mesma raiz. Filia é amor de amizade. Então, quando se fala... tem várias palavras que terminam em filia, né? Que é esse amor de amizade. E tem o amor ágape, que esse é o amor altruísta. É o amor tipo de pai para filho, que não espera recompensa, não espera retorno, que se dedica, né, mesmo que não tenha reconhecimento algum. Então, o amor de caridade, caritas, é o amor ágape, o amor altruísta. Então, esse amor, esse tipo de atitude não é possível fazer por egoísmo, porque essa atitude, essa ação, ela é altruísta. Alter é outro, né, em latim. E egoísmo é ego, é eu. Então, não é possível você fazer algo pensando no outro, pensando em você. Como assim? Ou pensa no outro ou pensa em você. Não dá para pensar no outro e pensar em você ao mesmo tempo. Então, não existe... a caridade verdadeira mesmo não comporta o egoísmo. Mas existem gestos caritativos, existem obras de caridade, existem ações caritativas, que daí elas vêm meio que disfarçadas de caridade. Daí não é uma caridade verdadeira. Então, vamos acompanhar aqui no quadro. O valor da nossa ação, o valor está na motivação para a sua realização, está na intenção. E a intenção está no propósito pretendido. É essa a situação, o problema. Como descobrir o propósito de alguém que está ajudando uma família necessitada? Pode ser tirar proveito, pode ser ganhar um espacinho no céu, como muita gente faz, né? Eu vou ajudar porque a Bíblia manda, né? Mas você tem convicção de que você precisa ajudar? Não, se eu pudesse eu não ajudava, mas eu nasci assim, né? Eu fui formado assim, a minha consciência não me deixar de ajudar. Eu preciso ajudar. Então, nesse caso, talvez a ação seja caritativa, mas não é pensando no outro. A caridade é sempre pensando no outro, o gesto caritativo. Então, nesse sentido, dá para dizer que não houve a caridade, houve apenas uma ação caritativa. Vamos problematizar um pouco disso. Existe alguma maneira de comprovar a intenção de um ato? Você está passando na frente da casa do teu amigo e você vê o teu amigo dando um prato de comida para uma pessoa necessitada. Você pode dizer, depois que teu amigo fez uma bela ação, um gesto bonito, pode parabenizá-lo, mas de repente você pode ouvir dele, não, aquela hora que eu dei o prato de comida foi para aquele cara sumir de lá, porque estava lá já fazia meia hora, enchendo o saco, não aguentava mais, eu tive que dar aquele prato de comida, ele foi embora. Então, nesse caso, ele não está ajudando, ele não tem uma motivação interna para fazer o bem. Eu estou usando esse exemplo da caridade, mas o que eu quero apresentar para você, nós estamos aqui sempre tentando passar do senso comum ao filosófico. Então, qual é o comprometimento das nossas ações com a ideia do bem? No fundo é isso. Como é que eu posso despertar essa ideia do bem, tanto em mim, quanto nos outros, nos meus alunos e assim por diante? E aí, talvez, uma das respostas que a gente pudesse apresentar, talvez pudesse ser essa daqui, ó. A virtude nasce do hábito, segundo Aristóteles. E o hábito é a nossa segunda natureza. Ou... dizendo de outra maneira, se você, de repente, faz um gesto caritativo, que não é caridade, é apenas um gesto caritativo, e você repete aquilo, e repete, pode ser que depois de muito tempo você tenha incorporado isso a tal ponto que, de um determinado momento, você não consiga deixar de fazer. Você dava um prato de comida para a pessoa só para ela sumir da frente do teu portão. Mas você fez isso 30, 60 dias e depois desse tempo a pessoa chega lá e ela de repente nem está pedindo mais, está passando por ali e às vezes você fala assim, escuta, não está com fome hoje? Então, quer dizer, você foi criando aquela ideia, pô, essa pessoa precisa.
Então, pode ser também que a repetição de gestos bons, aqui vamos deixar cair lá, vamos falar o que é correto, gestos bons acabem originando em você uma mentalidade boa. Porque, segundo Aristóteles, é assim que nós criamos a virtude, né? Não vamos falar despertamos, mas nós criamos a virtude em nós, de tanto repetir, de tanto fazer coisas boas, de tanto se comprometer com a ideia do bem, de acordo com Aristóteles, nós acabamos desenvolvendo essa ideia do bem, e aí nós estamos gerando a nossa segunda natureza, diz o Aristóteles. Chegamos no momento que eu havia colocado e não quis responder para você, né? Mais para frente a gente vai tratar disso, se Deus é virtuoso ou não. Por que essa pergunta? Porque a virtude, ela é a força necessária para a gente fazer aquilo que é correto. A virtude tem a ver com a vontade de fazer coisa errada e se segurar, ter um autodomínio. E aí, se Deus existe, entende-se que deva ser um ser perfeito. É essa concepção, é essa definição que se dá a Deus. Deus é um ser perfeito. Enquanto ser perfeito, não deveria ter vontade de fazer coisa errada. Então, ele não é virtuoso porque ele não tem vontade de fazer coisa errada. Lembra que virtude não é qualidade, nós já falamos disso, né? Virtude é uma capacidade de conter a si mesmo. Por isso que tem gente que não precisa ser virtuoso porque não tem aquela tendência para o mal. E aí Deus, como ele é totalmente perfeito, ele não deveria ter, né, nessa concepção, nenhuma tendência para o mal. A pessoa que não sente uma atração para o álcool, então ela não tem a capacidade, vamos dizer assim, essa tendência para o mal relacionada ao alcoolismo, mas ela pode ter uma tendência para o mal relacionada a outra coisa, pode ser, por exemplo, um cleptomaníaco, né? Aquele que rouba escondido, pequenas coisas e tal. Então tem uma tendência para o mal, não no álcool, mas tem num outro segmento, numa outra área. Mas Deus não, Deus então ele seria um ser perfeito que não tem nenhuma tendência para o mal. Então, na verdade, a resposta para essa questão é que Deus, na verdade, ele não precisa ser virtuoso, porque ele estaria supostamente acima da virtude. Porque se você fala que Deus não é virtuoso, pode dar a entender que Deus é vicioso. E é claro que não. O vicioso é aquele que faz coisa errada. Deus não precisa ser virtuoso, porque ele está acima da virtude. Há quem diga que, no fundo, essa pergunta, ela nos remete a uma deficiência linguística. Nós não temos, talvez, um arsenal, um léxico, né, um rol de palavras apropriada para tratar dessa questão. Nós sabemos que a língua portuguesa ela é restrita ao universo de palavras que a compõem. Conceitos palavras que não existem na língua portuguesa excluem conceitos também. Isso, você exclui a palavra, você exclui o conceito. Assim como acontece com a palavra saudade, que é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Outras línguas que não têm a palavra saudade não têm o conceito de saudade. Pode ter alguma coisa próxima, como o inglês tem, né? O missing, sentindo, mas sentindo para nós não é saudade. Sentir tua falta não é a mesma coisa que falar, estou com muita saudade, né? É diferente. A saudade tem um elemento mais não sei, de melancolia, de nostalgia, de querer estar próximo, alguma coisa assim. Mas para dizer, então, que nós temos uma deficiência para tratar essa questão da virtude em Deus ou não, por causa, talvez, de uma deficiência na nossa maneira, nosso universo linguístico. Quer ver uma outra pergunta que mostra bem isso? Se Deus pode tudo, né? Deus tem que poder tudo, se ele não pode tudo, ele não é Deus. Se Deus não pode, ele é todo poderoso, ele é onipotente, né? No grego é todo poderoso. Oni é todo. No grego não, no latim, né? No grego é pan. Então, Deus é todo poderoso. Ele pode fazer uma pedra tão pesada que ele não possa levantar. Se ele não pode fazer essa pedra, ele não é todo poderoso. Ele pode fazer essa pedra. Mas se ele pode fazer essa pedra, daí ele não pode levantar, porque ele fez a pedra tão pesada que ele não poderia levantar. Se não pode fazer a pedra, não é Deus, e se faz a pedra e não pode levantar, não é Deus. Essa também é uma questão que se coloca, que na verdade a deficiência está no nosso universo linguístico. Não é assim que se entende, né? A onipotência divina
e talvez aqui até exista um certo exagero na maneira como é colocado o problema, mas enfim, para dizer, nós temos deficiência na nossa língua e nós não percebemos, né? Então, até na nossa própria concepção de bem, nós podemos ter deficiência e nós não percebemos, como é o caso da palavra tolerância, que ela é uma palavra um pouquinho deficiente, porque ela traz consigo um patamar diferenciado de quem tolera e de quem é tolerado. Então, nós temos algumas deficiências. É interessante perceber isso porque, nesse momento que a gente percebe essas coisas, nós estamos passando também do senso comum ao pensamento filosófico, que é objeto da nossa aula, né? Na nossa disciplina é práticas pedagógicas em filosofia do senso comum ao pensamento filosófico. E nesse momento nós estamos também dando um passinho a mais nessa direção. Então, agora recapitulando o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Acompanhe comigo. A felicidade, né, deve ser a meta das nossas vidas. A nossa aula começou dizendo o que nós devemos fazer para alcançar o maior bem da nossa vida, né? Quem conhece o bem faz o bem, né? E a Bíblia vai falar que às vezes a gente faz o mal sem querer, né? Então, o maior bem da nossa vida é a felicidade. A felicidade é descrita por Aristóteles como o sumo bem e deve ser a meta da nossa vida. O que é a felicidade? Gostar de viver bem, ter uma vida boa. A falta de domínio sobre nós mesmos pode comprometer a felicidade. Quando nós não temos o controle sobre as nossas ações, né, nós podemos comprometer a felicidade porque nós não sabemos como nós vamos agir ou reagir em determinadas situações. O domínio sobre nós mesmos deve ter sempre como foco o bem. Dominar-se com vistas ao bem, jamais dominar-se com vistas ao mal. Imagina o exemplo que nós temos de alguém que encontra a carteira, tem vontade de entregar, mas se domina a si mesmo e fica com a carteira. Então, ele ia fazer o que era correto, mas o domínio dele não foi para o bem, foi para o mal. Então, o domínio deve ter sempre como foco o bem. Só quem se domina, tendo o bem como seu referencial, se torna virtuoso. O bem pode ser vivenciado de muitas maneiras, e aí nós apresentamos aqui as diversas concepções de bem, né? Intuicionista, voluntarista e assim por diante. E por fim, a ética requer comprometimento e dedicação. Então, a palavra ética, como nós vimos, ela está no sentido de proteção, de fazer o que é correto, de estar sempre pautado pelo bem, de ter uma vida boa. O Aristóteles, quando diz que tudo no mundo tem um propósito, ele diz que a ética também tem um propósito. E aí o propósito da ética, ou telos, como ele dizia, é nos permitir alcançarmos a felicidade. É a ética que nos permite fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que nós agimos eticamente, nós estamos imunes, né, às penalizações que a sociedade impõe. Então, nós não vamos agir apenas porque nós queremos nos livrar das penalizações. Quem age dessa maneira é heterônomo, permanece na minoridade, é moral, mas não é ético, enfim. Mas a partir do momento que você tem uma adesão de corpo e alma, digamos assim, com a ideia do bem, com a efetivação do bem, com a realização do bem, aí nesse momento você é ético. E como despertar isso nos nossos alunos, né? Como nós já falamos em outras aulas, tem alunos que já nascem com uma tendência para a filosofia e outros não nascem com uma tendência para a filosofia. Tem alunos que nascem com uma tendência a ser virtuoso, tem alunos que não nascem com tendência à virtude. Tem alunos que não precisam ser virtuosos porque ele também não sente atração para fazer o mal, em alguns aspectos, porque é impossível que tenha alguém que não sinta atração para fazer o mal em determinado segmento. Nós somos seres frágeis e fragilizados e fracos e assim por diante, então nós sempre vamos ter uma tendência, né, de repente, para realizar aquilo que não é correto. Mas aí, dentro da concepção da ética, para trabalhar isso em sala de aula, talvez o mais interessante seja despertar realmente essa noção de que o bem deve estar sempre fazendo parte das nossas reflexões e das nossas ações. Uma das melhores éticas, talvez, para trabalhar em sala de aula, talvez possa ser a ética kantiana, porque a ética kantiana ela vai se basear na razão, naquilo que pode ser compreendido, na ideia de dever e assim por diante. As outras éticas são boas, são excelentes, aristotélica, cristã e assim por diante.
dialógica, né, do Habermas. A ética do Habermas é chamada de ética do discurso ou ética dialógica, é a mesma coisa. Então, todas elas são excelentes, mas a do Kant parece que quando você coloca, por exemplo, o que você faz, você autoriza o outro a fazer, aí você tem condições, muitas vezes, de fazer o aluno raciocinar. O aluno começou a conversar, ele jamais, durante o ano inteiro, ele pode reclamar do colega que conversa. Ah, mas agora eu estou precisando prestar atenção que eu preciso de nota. Pois é, mas semana passada você estava conversando. Então, nós temos que estar sempre comprometidos com essa ideia do bem a partir da razão, segundo Kant. O que você faz, você autoriza o outro a fazer. E assim a gente vai passando, né, do senso comum ao pensamento filosófico, crítico e assim por diante, também na área da ética. Tá bom? Até a próxima aula.